uma palestra para os associados e não associados da Bilux. O engenheiro Eduardo, entre muitas outras coisas, ele é graduado e pós-graduado pela Politécnica da Universidade de São Paulo. Ele tem um MBA em inovação, em tecnologia, em gerenciamento de conhecimento pela Harvard University e pelo Bentley College dos Estados Unidos. Ele é sócio da MDJ, assessoria e engenharia consultiva. Atua em consultoria nas áreas de gestão empresarial, normalização, energia, qualidade, tecnologia e inovação. Ele dirige várias normas brasileiras, em especial a 5410 de parte elétrica em baixo, que é fundamental. E ele, que eu saiba, ele olha muitas instalações feitas e verifica se elas estão de acordo com as normas técnicas. Ok, eu passo a palavra ao engenheiro Eduardo Daniel e fique à vontade para fazer sua apresentação. Legal, tá, muito obrigado. Primeiro, boa tarde aí a todos, né? Para quem eu não tive a chance de cumprimentar, estou vendo alguns amigos aí de longa data, né? O Fábio estava falando aí, mas o Fábio ele chupava chupeta ainda, acho, quando eu conheci, né? E bons tempos lá da União Certificadora, né? Uma das iniciativas interessantes aí do setor elétrico aqui no Brasil. Mas queria agradecer o convite aí da Bilux, né? Para fazer essa pequena apresentação. Então, eu falei para o Isaac que eu tenho 354 slides aqui que eu vou ter que tentar resumir, né? Para deixar um tempo aí para algumas perguntas aí, né? Mas é bem rápida a minha mensagem, né? Eu gostaria de passar para vocês, principalmente, os conceitos básicos aí que nós temos, né? E deixar as questões depois para vocês, comentar um pouquinho, a pedido do Isaac, né? Essa interface das instalações elétricas, né? Fixas, né? Em relação aos sistemas de iluminação. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Já tínhamos testado, tinha dado certo, né? Vamos ver aqui se não dá problema. Não sei se tiver, acho que estou enxergando aí. Estamos. Tá. Então, essa, na verdade, eu vou mostrar rapidamente aqui, né, um resumo do que a 5410 diz em termos de filosofia de proteção, né, de filosofia de requisitos, né, para instalação de componentes, entre eles esses equipamentos de iluminação, né? Então, não existe um capítulo específico na 5410 falando sobre a parte de iluminação, mas nós temos interfaces importantes, né? Uma delas hoje, estava comentando agora aí com o Isaac, é uma mudança importante que vem agora nessa nova versão que está sendo discutida, que é a inclusão no escopo da 5410 a parte de iluminação pública, que sempre esteve fora, né, do escopo da norma. Não porque não fosse importante, né, mas porque nós somos do tempo, né, que a iluminação pública era pública, realmente, eram serviços públicos, e, teoricamente, nas versões anteriores da norma, isso foi considerado como um setor que tinha os seus próprios requisitos, né? E muito mais complexos na época, né? Do que a parte aí que nós temos na 5410, são requisitos mínimos para instalações de baixa tensão. Tá? Então, rapidamente aqui, só. Tá bom, então o Isaac já falou, meu nome é Eduardo Daniel, eu sou coordenador da CE 641 da BNT, que é exatamente a comissão de estudo responsável, entre outras normas, pela NBR 5410. Tá? Nós estamos falando aí agora há pouco, eu sou também consultor do Sindicel já há muito tempo, né? É uma entidade parceira de longa data também com a Bilux, né? Em várias atividades que nós temos feito ao longo dos anos, né? Principalmente nessas interfaces com o Inmetro, né? Com os poderes reguladores, na preparação de portarias, de produtos, né? E serviços. Então, para nós é uma grande satisfação estar aqui falando com vocês, tá? Bom, queria provocar um pouquinho vocês aqui, mostrando uma situação, essa foto, vou dar os devidos créditos, né? Como que eram as instalações elétricas no passado, né? Nós estamos falando aí, ó, em 1912.
Essa é uma foto aí do centro de São Paulo, da Rua Boa Vista. Então, nos idos tempos, lá no início do século XX, né, era essa a cara, né? Nós já tínhamos aí postes elétricos, né, linhas telefônicas, né, alguma coisa desse tipo, né, telégrafo, né, e já tinha uma iluminação pública aqui que nós estamos vendo aí do lado direito, tá? Algumas delas a gás ainda, né? Mas nós já tínhamos esses primórdios das instalações elétricas. Então, como é que, se nós considerarmos, por exemplo, que a BNT foi criada só em 1940, em 1912 nós tínhamos a IEC já operando, tá? E o Brasil já fazia parte da IEC. Tá? Então, como eram as instalações nesse tempo, né? E aqui, dando um zoom, né? Essa foto, quem tenho que dar os créditos, né? Quem pesquisou, né? Não sei como ele foi achar isso, né? Foi o Zé Rubens. Zé Rubens era o antigo coordenador da comissão de estudos, né? Da 64.01, né? Que eu tive aí, dizer que eu tive o prazer de substituir, mas o Zé Rubens deixou uma herança bastante importante, né? Ele foi o coordenador dessa comissão de estudo durante muitos anos, e se hoje a 5410 é completa como ela se deve ao Zé Rubens. E ele foi garimpando essa foto. Então, lá em 1912, nós tínhamos uma plaquinha desse senhor aí, o Giacomo Curia, né? Que fazia instalações elétricas, lá em 1912, né? Como será que é o telefone dele lá, 1360? Esse era São Paulo no início do século XX. Tá? Como será que eram essas instalações? Basicamente, nessa época aqui, nós já tínhamos, né, os Estados Unidos, por exemplo, já tinha o código elétrico deles, né, preparado pela NEMA, né, tá certo? Que é a associação até hoje responsável pelo código elétrico, mas essa era a situação nossa brasileira. Será que nós evoluímos muito? Por isso que eu queria deixar depois das fotos que nós vamos ver no finalzinho aí da minha apresentação, queria deixar essa provocação aí para vocês, né? Para ver como efetivamente nós evoluímos nisso. Bom, rapidamente aqui falando, né, a origem, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a 5410, a origem dela é a BNT, tá? Foi a BNT, isso é só informação para vocês, né? Ela foi fundada lá em 1940, através dessa resolução número 7 do Conmetro, de 1992, ela foi reconhecida como o único Fórum Brasileiro de Normalização. Isso é uma informação que nós temos que guardar bem, porque daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar disso. Hoje ela tem, esse número muda todo dia, né? Mas hoje, com certeza, mais de 230 comitês brasileiros, entre os comitês brasileiros, né, que tratam de disciplinas específicas, comissões de estudos especiais que não têm, eventualmente, aí, por exemplo, como nós temos hoje uma, que está em pleno vigor, em plena discussão, que é de inspeções prediais, que não tem um comitê brasileiro ligado a ela diretamente, e hoje nós temos essas comissões especiais. E organismos de normalização setorial, como a área de petróleo, por exemplo. Então, são hoje, aí, com certeza, o número exato mais atual deve estar beirando os 250 comitês, entre comitês brasileiros, comissões especiais e organismos de normalização setoriais. Tá? Particularmente, nós estamos presos no guarda-chuva aqui, né? Assim como vocês também, no CB3, que é o Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação, né? Inicialmente já foi criado lá nos idos tempos de 1940, e telecomunicações mais recentemente, tá? Para quem não sabe, o CB3, na verdade, ele passou a vigorar, foi um dos primeiros comitês da BNT, depois da sua fundação, porém, o antigo COBEI, né? Quer dizer, esse é o nome fantasia que nós temos aí do CB3. O COBEI é uma entidade que abriga o CB03 da BNT, porém ele tem origem lá no início das normas da IEC. Ele foi o primeiro comitê brasileiro da IEC. Ele tem pelo menos quase 30 anos, ele é 30 anos mais velho do que a própria BNT aqui no Brasil. E telecomunicações, com certeza, foi uma parte mais recente aí que nós tivemos, tá? O âmbito de atuação, só para nós deixarmos bem caracterizado, é esse aqui, a normalização no campo da eletricidade, compreendendo geração, transmissão e distribuição, equipamentos industriais em atmosferas explosivas, eletrônica, dispositivos e acessórios elétricos, instrumentação, bens de consumo, condutores elétricos, grifado aí a parte de instalações elétricas, que é uma parte muito importante, iluminação, está no próprio nome, a compatibilidade eletromagnética, um assunto tão pouco discutido aqui no Brasil e importantíssimo no mundo inteiro, né? Mas quem sabe um dia nós vamos ter isso mais em ordem aqui no Brasil.
telecomunicações, o que concerne a terminologia, requisitos, métodos de ensaio e generalidades. Esse é o escopo que nós achamos do CB3 lá no site até da própria ABNT. Tá? Eu já queria levantar um ponto aqui, que foi um dos quesitos aí que o Isaac até me colocou, para colocar para vocês aqui também um desafio. É lógico que nós não vamos, nesse tempo restrito que nós temos, tentar formar a opinião de vocês, mas eu vou passar aquilo que eu acredito tecnicamente ao longo de algumas décadas aí desse trabalho, é aquela pergunta: as normas brasileiras são obrigatórias? Tá? Então, o que nós temos? Eu vou passar aqui para vocês, não necessariamente todos vão concordar, mas essa é a minha posição, e está baseada não só em opinião pessoal, como também em relação a algumas jurisprudências que nós temos. Então, na verdade, na minha visão, as normas elas são desenvolvidas, como a BNT sempre fala, por um processo voluntário da sociedade. Participa quem quer. Tá? Porém, o cumprimento não é voluntário, ele tem valor normativo. E lembrando que a BNT, como eu disse aí há poucos instantes, ela foi reconhecida pelo próprio Conmetro, que é um conselho nacional, tá certo? Ele tem poder de legislação nesse sentido. Ela foi considerada como o único fórum brasileiro de normalização. Tá? Diferente, por exemplo, como é o mercado americano. Tá? Aqui nós temos associações também que fazem normas. Se amanhã a Bilux quiser fazer uma norma do setor de iluminação própria, ela pode fazer. Tá? Mas as normas oficiais brasileiras, pela resolução no Conmetro, são as normas da BNT. Tá? E aí nós temos as consequências disso, né? Então, algumas diferenças aí que nós temos em relação até a muitos países aí do mundo, pela estrutura que nós temos aqui. O nosso Código de Defesa do Consumidor e outros dispositivos que nós temos aí, né, eles tornam as normas técnicas obrigatórias em todo o país, né? Então, por exemplo, aqui é exatamente o Código de Defesa do Consumidor. Lá no seu artigo 39, né, inciso 8, fala lá, está muito claro, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela BNT, ou outra entidade credenciada pelo Conmetro. Então, nós já vimos uma parte aqui, que a BNT é a única entidade credenciada pelo Conmetro. Tá? Se eu não tiver uma norma específica, por exemplo, eu poderia ter um requisito, como existe em outros países, né? Por exemplo, do Ministério das Minas e Energia. A própria ANEEL, a Agência Regulamentadora Nacional do Setor Elétrico, poderia ter uma norma. Nós não temos normas desse tipo, né, de órgãos oficiais que não sejam a BNT, dando requisito específico. Nós temos aqui, por exemplo, na área de telecomunicações, a Anatel. Então, a Anatel, por exemplo, na parte de avaliação da conformidade de produtos, ela é quem manda. Ela usa as normas da BNT como ferramentas. Porém, na área elétrica, de maneira geral, na parte de energia, nós não temos isso. Então, as normas brasileiras são as normas oficiais que têm que ser cumpridas. Então, está aqui, isso é o que diz lá o artigo 39. O outro ponto é o artigo 12. Ó. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço, ou seja, sejamos nós aqui, né, eu falando como Sindicel, né, um condutor elétrico, vocês como uma lâmpada, uma luminária, tá? Ou o instalador que vai realizar um serviço, que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Então, principalmente esses dois artigos, na minha visão, né, não sou eu só que falo isso, mas é uma vertente bastante forte da justiça, nós temos jurisprudências a respeito disso, tá? Acabam tornando as normas brasileiras como obrigatórias, tá certo? O processo é voluntário. Quando a BNT fala isso, que as normas são voluntárias, o processo é totalmente voluntário, participa quem quer, mas elas têm um valor normativo muito alto e elas funcionam como se fosse uma lei emanada da sociedade. Não passa pelo legislativo, não passa pelo executivo, tá certo? Mas ela é feita pela sociedade, tá? Até porque, senão, para que nós estaríamos trabalhando tantas normas? Para que serviria uma norma tão complicada como é a 5410, né, que é uma norma de aplicação geral, tá certo? E outras que nós temos em vários campos, não só da eletricidade, se isso não valesse para alguma coisa. Seria uma letra morta, né? Então, isso, na nossa visão,
Mas deixo aí também o desafio aí para vocês, né, para vocês pensarem como é que isso pode ser considerado. E o artigo 14 aqui, ó, falando um pouquinho aí sobre a responsabilidade, por exemplo, do instalador, fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Então, mais um ponto aí do Código de Defesa do Consumidor que é bastante forte em relação a essa responsabilidade. Então, seja o fabricante, seja, no caso específico desse artigo, né, o fornecedor de serviços, é muito importante que eles estejam avisados disso, tá certo? Há um tempo atrás, acho que em algum seminário, não me lembro qual foi, já em vários seminários, aí, nesses encontros nacionais aí de distribuição, de transmissão, nós temos tocado, tive a oportunidade de fazer algumas apresentações com o pessoal do Cine Instalação, onde esse ponto foi bastante discutido dentro do setor. Tá? Quer dizer, até que ponto vai a responsabilidade do prestador de serviço, do instalador, por exemplo? É total. Está aqui, ó, independentemente da existência de culpa. Ele, no mínimo, tem que reparar esses danos causados. Tá? Bom, isso é uma parte mais um desafio que eu estou colocando para vocês, né? Tentando já responder, depois a gente vai provavelmente discutir alguma coisa na parte das perguntas, mas esse é o ponto de vista, não, volto a repetir, não é só meu, mas é de uma vertente bastante forte nessa área de justiça aí, né? Tá certo? Bom, então vamos falar um pouquinho rapidamente aí sobre a NBR 5410, né? Ela faz parte do acervo dessa comissão de estudo, né, da 64001, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a 5410 em particular, tirando hoje em dia as normas da ISO 9000, né, que são normas de gestão da qualidade, né, essas normas de sistema de gestão, ela é a norma técnica, que não é da ISO, que é a mais vendida aqui no Brasil, pela BNT. Por quê? Porque ela é bem feita? Não, não é só isso, não. A gente tenta fazer um bom trabalho. O Zé Rubens investiu 2/3 da vida dele nessa norma. Tá? Agora, por que que é isso? Porque hoje instalação elétrica, se em 1912 já era importante, eu lembro que na casa da minha avó só tinha acho que 2 tomadas, né, para alimentar um rádio, a válvula, e ela não tinha na época nem ferro de passar roupa elétrico, né? Era carvão. Aí começou a aparecer geladeira, né? Não tinha carregador de celular, não tinha lâmpada LED, né? Não tinha nada disso. Tinha um pontinho de iluminação lá em cada cômodo e uma tomadinha lá para ligar o rádio, né? Alguma coisa desse tipo. Então, essa norma é bastante importante pela abrangência da utilização dela. Tá? Bom, só dando algumas notícias, né? O Isaac também tinha me perguntado. Essa versão atual que nós temos, ela foi publicada em 2004, entrou, a validade dela passou a vigorar a partir de 2005, e foi em 2008 foi editada uma versão corrigida. Tá? Em termos dessas alterações em função da mudança da própria IEC, da norma da IEC, essa comissão de estudo ainda na época do Zé Rubens foi reativada em 2012, em março de 2012, e desde então esse trabalho de adequação dessas novas versões tem sido trabalhado. Tá? Tivemos vários pontos aí complicados, como se a IEC ia ser simplesmente traduzida ou nós íamos fazer uma norma própria. A opção da comissão de estudo foi trabalhar um texto como nós temos hoje, da 5410, adequado aos requisitos da IEC. Tá? E hoje nós temos essas reuniões, antigamente não, né? Até o ano passado, até março do ano passado, eram reuniões presenciais, com nunca teve menos do que 30 pessoas nessa comissão, e hoje nós estamos aí com essas periódicas mensais, com cerca de 70 pessoas participando online, como nós estamos aqui, e mais, nós temos cerca de 500 pessoas, mais ou menos a ordem de grandeza, que acompanham, não regularmente as reuniões, mas que participam ativamente desses processos remotos, né? Enviando sugestões, enviando críticas, enviando correções que nós tenhamos que fazer, tá? A história, rapidamente, também da 5410, ela foi a antiga NB3, que vigorou aí até a versão até 1980. Ela era baseada no NEC, né, no National Electrical Code, lá dos Estados Unidos, preparado pela NEMA, e a primeira edição dela, como NB3 aqui, foi em 1941, foi uma das primeiras normas da ABNT. Né? A segunda edição foi em 1960.
E aí, a partir da publicação da IEC 60364, surgiu a NBR 5410, que foi a terceira edição da norma, na verdade, que foi em 1980. E a partir disso ela teve algumas revisões, né? 80, em 1990 teve mais uma, em 97, e a versão, finalmente, essa que está em vigor hoje é 2004. Como costuma dizer o Viel, né? O Viel o Engenheiro Viel é o superintendente do CB3 e do COBEI também. A 5410 ela não está desatualizada, ela é uma norma muito boa, tá? Tanto que todas as nossas instalações são feitas de acordo com ela, ou deveriam pelo menos, né? De acordo com os requisitos dela. Mas elas têm que ser, como todas as normas, elas têm que ser adequadas a essas publicações internacionais. Tá? Então, esse é o grande esforço que nós estamos fazendo. Mas como princípios, que é o que nós vamos ver aqui, ela continua totalmente alinhada ao que existe internacionalmente, né? O que existe nessa norma, em particular, nas instalações elétricas, são novas utilizações de energia, né? Hoje, como nós temos aí, vocês são precursores aí da parte de iluminação, né? Quer dizer, teve uma mudança bastante significativa quando veio essa era das lâmpadas LED, por exemplo, né? Foi uma revolução bastante grande, não só para vocês. Agora nós temos veículos elétricos, tá certo? Então isso é um desafio que está sendo estudado bastante lá. Já sabemos mais ou menos como vai ficar, mas nós acabamos de mandar agora para a Consulta Nacional um projeto de norma específico sobre instalações elétricas de baixa tensão, considerando a instalação de carregadores de veículos, tá? Porque não pode esperar, essa norma tem uma urgência muito grande em função do desenvolvimento muito rápido dessa área, né, aqui no país, né? Então, nós precisamos disso. A mesma coisa nós fizemos uma norma publicada um ano e meio atrás, mais ou menos, 2 anos, que é a parte de instalações elétricas de baixa tensão com centrais fotovoltaicas, tá? Que é um caso particular também, um caso bastante novo e que tinha uma urgência muito grande de ficar pronto, porque nós tivemos a ocorrência de muitos acidentes nessa interface, né? A pessoa subia lá no telhado da casa ou no poste achando que a conexão estava desenergizada e a pessoa morria, né? Principalmente os eletricistas das concessionárias poderiam morrer devido ao choque elétrico que vinha da parte fotovoltaica. Então, isso precisava ser regulamentado, regularizado em termos de norma. Então, nós soltamos uma outra norma, também um filhotinho da 5410. Esse a aplicação, né? Só para deixar bem claro aí para vocês, né? Ela se aplica às instalações de baixa tensão, para garantir a segurança de pessoas e animais, a conservação dos bens e o funcionamento adequado. Esse é o grande objetivo lá, né? E ela tem, alguns dizem que ela não tem a parte de execução, tem sim. Ela tem prescrições relativas a projeto, à execução, né, a construção, e a verificação final, e também manutenção. Aí são pontos que estão mudando um pouquinho, principalmente na verificação final. Eu vou comentar rapidamente aqui como é que isso vai ficar nessa nova revisão. Ela se aplica também, ela é bem abrangente, né? Edificações residenciais, essa é a versão atual, né? Comerciais, pré-fabricadas, estabelecimentos tanto de uso público, industriais, serviços, instalações aí na parte de agropecuária, hortifruti e granjeiros, né? Trailers, campings, marinas, né? Canteiros de obras, feiras, exposições, instalações temporárias. E nós estamos, a partir desse ano aqui, nós estamos também com mais 2 filhotinhos aí de normas, né, que saíram. Uma foi as instalações elétricas em locais especiais, tá? Por exemplo, canteiro de obra vai sair uma norma em separado, tá? E só porque nós não podemos esperar a revisão total da norma para também tratar um pouquinho sobre isso, né? O nosso querido amigo lá, o professor Cotrim, né, nos idos tempos lá, ele costumava dizer que aqui no Brasil você não entrega uma instalação elétrica, né? Você abandona a instalação elétrica. Então, quando o instalador acaba de fazer o trabalho, ele simplesmente acabou o trabalho, ele vai embora. Recolhe as ferramentas e vai embora. Então, essa é uma mudança bastante grande que vai acontecer a partir de agora. Ela se aplica aí essas condições, né? Tensão nominal em corrente alternada menor que 1000 volts e 400 Hz aí de frequência, ou 1500 volts em corrente contínua. Então, essa, por exemplo, a parte de corrente contínua era uma parte da 5410 que até hoje não era muito utilizada, né? Em circuitos de controle, de monitoramento, sim, segurança, né?
Mas agora nós estamos vindo aí com essa parte de geração fotovoltaica, nós temos a figura dos inversores, né? A mesma coisa aí dos veículos elétricos, né? Nós temos uma interface bastante grande com a corrente contínua também. Além da crescente utilização agora da distribuição em corrente contínua dentro das instalações, não só para esses usos aí, né? Então, aquela briga que vinha desde o século XIX, né? Aquela briga entre corrente alternada e corrente contínua, que agora vai começar a aparecer novamente. E aqui eu queria destacar 2 pontos. Esses são os pontos principais da norma internacional, né, da IEC 60364, que é aberta em várias partes diferentes, né? Mas eu queria destacar 2 pontos aqui. Esses são os princípios gerais que se mantêm em todas as normas de instalações elétricas, né? Primeiro, uma proteção contra efeitos térmicos. A proteção contra efeitos térmicos seria o calor que eu tenho na geração de alguns pontos, né? A proteção contra isso, né, de motores, equipamentos de maneira geral, e os próprios circuitos, né? A proteção contra sobrecorrentes, tá? Então, característica de dispositivos de proteção contra curtos-circuitos, por exemplo, e sobrecarga. A seleção e instalação de produtos elétricos, né, que lá nós temos as linhas elétricas, a parte de condutores, né, que trata lá de capacidade de condução de corrente e outras configurações, barramentos blindados, que é uma coisa mais recente até aqui no Brasil, pelo menos na parte de instalações prediais, não só industriais. Definições de componentes importantes, proteção contra choques elétricos, que é importantíssima, tá? Então, a proteção básica, a proteção em caso de falta, a proteção supletiva, o uso de dispositivos de proteção residual, né? Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco aí sobre iluminação pública, né? A verificação final, que é tratado nessa versão lá no capítulo 7 da norma, e ela vai se tornar a verificação inicial, como eu comentei no início lá, né? E a IEC criou essa verificação periódica, ou seja, ninguém vai poder abandonar mais a instalação elétrica. Eu acabo de fazer a instalação, tenho que fazer essa verificação inicial para ver se está tudo funcionando, e depois, periodicamente, dependendo do tipo de instalação, do local, né, eu tenho que fazer verificações anuais, a cada 5 anos, né? Então, isso é o que vai estar dito na norma. Assim como nós temos na NBR 5419, a parte de sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Isso está na norma, fora a regulamentação nacional. E também o que nós já estamos trabalhando, isso já foi aprovado pela comissão lá, nós criamos um grupo de trabalho em particular para tratar da aplicação dos circuitos de iluminação pública. Então, isso vai fazer parte, sim, da 5410. Como eu falei, eu acho que historicamente isso nunca tinha entrado, que eram normas aí que eram restritas, né, eram normas bem específicas dos sistemas públicos de iluminação, né, prefeituras ou as próprias concessionárias que tratavam disso. Não é assim que acontece agora, tá certo? Então, nós temos uma interface também muito importante. E aí a disposição de condutores de aterramento também, ressaltando aí em negrito a parte de corrente contínua, tá? Importantíssima. Então, os dispositivos de proteção para corrente contínua não são os mesmos que nós compramos hoje em qualquer loja, tá certo? Vocês, na área de iluminação, são um exemplo disso também, né? Daqui a pouco nós não vamos precisar ter... Vocês não fazem hoje uma iluminação lá que vai trabalhar exclusivamente em corrente alternada. Vocês fazem para trabalhar em qualquer situação, né? Então, isso tem que ser levado em consideração na norma também, tá? Falando rapidamente aqui um contexto para deixar... ver de onde que vieram essas informações que eu vou apresentar para vocês agora, na parte de avaliação das instalações. Então, nós tivemos ações passadas, né, de vários agentes de mercado, né, como o Isaac lembrou agora há pouco, um pouquinho antes de começar. O Sindicel, por exemplo, fez um esforço danado junto com o Inmetro e com essas outras entidades parceiras, né, a ABINE, né, o Procobre, na época, quando existia como patrocinador, e criou a Certiel, que foi a primeira organização certificadora de instalações prediais, aqui, instalações de baixa tensão aqui no Brasil, ainda de modo voluntário, tá? Nós tivemos a evolução das normas técnicas de produtos e das próprias instalações, então isso foi um dos motivadores, né? Hoje nós temos equipamentos que são muito mais críticos em relação à qualidade da energia, à qualidade das instalações, do que era a casa da minha avó lá em 1912, sei lá quando, foi um pouco depois que isso, né?
Mas quando ela só tinha um rádio lá, a válvula e uma tomadinha, uma lâmpada incandescente lá de sei lá quantos watts que tinha, né? 30 watts, 20 watts, 10 watts, para iluminar a casa dela. Então, hoje nós temos equipamentos muito mais sensíveis a isso, né? Equipamentos de informática, de controle, de automação, né? E aí uma primeira variante desse cenário foi, dentro do Programa Brasileiro de Avaliação da Conformidade, mantido pelo Inmetro, a consideração de instalações elétricas aí como um dos serviços que poderiam ser críticos. Nós atuamos aí também ao longo desse tempo aí junto a um comitê brasileiro, que é esse CB 99, que trata da qualificação das pessoas que realizam instalações elétricas, tanto dos eletricistas, como norma brasileira. Hoje nós temos norma brasileira para isso, e a própria portaria do Inmetro, que é a tal da portaria 51, que eu vou mostrar em seguida. Tá? Então, acho que esse conceito também não é meu, por isso que eu deixei entre aspas, mas uma boa instalação elétrica não é aquela que é a mais moderna, que cumpre sua norma. Ela tem que ser uma instalação à prova de usuários. Quer dizer, se o usuário pode fazer a besteira que ele quiser, mas vai ter sempre uma proteção para atuar ali e proteger esse usuário. Tá? Só falando um pouquinho, vocês veem como nós estamos atrasados, né? Esses são países que têm certificação compulsória de instalações. Tá certo? Nossos irmãos argentinos aqui têm na província de Buenos Aires, não é no país inteiro, mas Costa do Marfim, ó, tá na África, Benin. Esses países a gente só ouve falar ou quando tem alguma doença muito grave ou na Copa do Mundo, né? Tá certo? Costa do Marfim tem tem certificação de instalação há muitos anos, até pela própria influência europeia, né? Então, nós temos vários países aqui na América Latina que têm isso como uma tradição já, né? Um requisito já colocado. E o Brasil, nós temos mal e mal, aliás, muito mal, uma certificação voluntária, que vai permitir as imagens que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, nós tivemos aí o que nós chamamos, né, de aspecto compulsório, que nós não conseguimos emplacar isso via ANEEL, via governo, poder executivo diretamente, e nós acabamos fazendo, houve uma primeira tentativa de um programa em metro com a ANEEL, na década de 90, que não foi para frente também, porque a ANEEL não topou fazer isso. Esse eu posso falar aqui, né, acho que eu já passei da fase de deixar de falar mal, né, qualquer coisa a CPI manda me prender depois, né? Mas isso foi uma das vergonhas do Brasil, se vocês me permitem, foi esse programa Inmetro com Anel. Ainda bem que o Inmetro não topou. Para mim foi uma vergonha isso na década de 90, o que se propôs para fazer uma instalação elétrica, principalmente nas construções, nas obras, né, de interesse social. Descumprir a norma, porque pobre não precisa de proteção. Pobre pode morrer. Na verdade, era isso que tinha por trás. Tá? Mas foi uma tentativa que foi feita. E aí, no campo voluntário, né, alguns órgãos públicos, só como exemplo, aí, alguns até mantêm isso até hoje, o próprio Banco Central do Brasil, né, que citam nos editais uma parte de verificação final das instalações, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, a Infraero ainda tem isso como dos requisitos aí de algumas obras de manutenção, a CDHU aqui no estado de São Paulo, tá? E aí eu vou passar rapidamente, porque isso é só informação, para vocês saberem de onde veio, tá? Então, nesse campo voluntário, a verificação das instalações visa o quê? Prevenir a segurança dos usuários, tá? Então, nós tivemos essa portaria do Inmetro, foi publicada lá em 2014, hoje nós temos só 3 organismos acreditados. O Fábio lembrou bem agora há pouco, antes de nós começarmos aqui, a União Certificadora foi uma que fez uma tentativa para se tornar uma entidade acreditada pelo Inmetro para isso. Hoje nós temos 3 organismos, entre eles a UEL, por exemplo, a UEL aqui no Brasil. Tá? Então, aqui eu vou passar rapidamente, isso vai ficar esse material aí para vocês, né? Mas eu queria já passar aqui, rapidamente aqui, mostrar alguns resultados para vocês desses programas voluntários. Por que é voluntário se é uma portaria do Inmetro? Porque o Inmetro não é o poder regulador de instalações elétricas aqui no Brasil. Ele não tem esse poder. Não tem poder de polícia em cima disso. Então, essa portaria é de cumprimento. A certificação é uma certificação voluntária, porém é uma regra emitida pelo Inmetro. Então, eu queria mostrar aqui para vocês. Aqui a gente tem, vocês vão ver depois todos os itens da norma, todos os princípios
gerais, né, de proteção, feita uma inspeção visual, uma parte de ensaios que nós consideramos como muito importantes para garantir a segurança, tá? E aqui algumas declarações que nós já temos até nessa portaria do Inmetro, chamando a responsabilidade do instalador. Tanto o projetista quanto o instalador, né? Tá certo? Isso está no certificado. Nós temos aqui essa portaria que teve aqui no Brasil, cerca de 250 edificações que têm esse certificado. Tá? A maioria feita pela própria Certiel na época aí até 2016, 2017, que ela operou. Tá? E aqui são os tipos de não conformidades mais comuns que nós encontramos ao longo desse tempo. Uma parte que está frisada aí na parte de produtos e outros componentes, quer dizer, produtos aqui, não só equipamentos, né? As luminárias até se colocam em relação a isso. Vou dizer o caso meu em particular, eu comprei um trilho aqui com algumas luminárias LED, né? Para colocar aqui na minha casa. E a primeira luminária, que eu não paguei barato, né? Queimou depois de, acho que 2 semanas. Troquei, a próxima durou 2 meses. Na terceira, eu troquei o produto, né? Porque realmente a gente tinha problema de qualidade de produto, tá? Isso acontece na área de vocês, acontece, fios e cabos é um horror, acho que isso é um motivo para uma discussão em particular aí, né? Então, essa verificação de certificação de componentes, naqueles casos de compulsoriedade, é bastante importante. E aqui eu queria destacar esse item aqui, que é o condutores isolados e cordões flexíveis em lugar de cabos com cobertura, porque é uma interface importante com a iluminação. Tá? Então, eu queria mostrar aqui para vocês alguns exemplos do que nós achamos. Isso aqui é um prédio novo, tá certo? Foi entregue para uma construtora. Esse edifício aqui é lá no Guarujá. Tá? Se nós brincarmos aí do jogo dos 7 erros, né? A foto não está muito iluminada, né? Mas é uma área, é uma lavanderia, né? Uma mini lavanderia, né? Que tem um tanquezinho pequenininho. O que vocês estão vendo de errado aí? Ou que não correto, pelo menos, né? Então, falar rapidamente aqui, né? Quebrar a surpresa aqui. O Isaac está falando, mas está com o microfone fechado. Tem uma gambiarra no teto, mas nem diria que é gambiarra, porque o prédio ainda estava sendo entregue, né? Então, ainda estava, como eles iam entregar sem luminária, sem nada, né? Então, tinha os 2 fiozinhos ali, né? Essa instalação é 110 volts. Então, o que nós temos lá? Nós temos, aliás, desculpa, 220 volts. Nós tínhamos 2 fases lá, tá certo? Cadê o condutor de proteção? Tá certo? Não tem. Nessa área especificamente, assim como na foto, eu vou já mostrar até outra foto, vocês estão vendo 2 fiozinhos lá só, né? Esse prédio aqui é no litoral, é 220 volts lá. Aqui é a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui que é um chuveiro aí, né? O chuveiro não, desculpa, um banheiro, né? Um box. Essa lâmpada praticamente ali está quase na linha ali onde vai ficar talvez um box ali fechando, né? E independentemente aqui se o chuveiro vai ser elétrico, vai ser a gás, a mesma coisa, nós temos aqui 2 fases para ligar a luminária sem acesso a condutor de proteção. Essa situação em particular, pessoal, está lá no capítulo 9 da 5410, que fala de instalações em locais especiais. E esses pontos, que são áreas úmidas, né? Tanto uma lavanderia quanto um banheiro, né? A pessoa vai tomar banho ali. Se ele for colocar ali uma luminária com alguma carcaça metálica, por exemplo, ele pode estar sujeito a tomar um choque. Se for trocar alguma coisa, se ele tiver um contato com essa parte energizada, tá? Então, Ricardo, oi. posso te interromper um segundo? Pois eu não. queria, se você puder, dar uma acelerada para dar tempo para o pessoal fazer perguntas. Não, eu só mostrando as fotos aqui para vocês verem. Então, essa é uma parte crítica, né? Que é da instalação fixa. Quer dizer, o condutor de proteção não está presente. E aí vocês vão instalar a luminária, vai acender. Se alguém for tomar banho lá, se molhar e quiser trocar a lâmpada subindo numa escada metálica, vai tomar um choque. Tá? Outro ponto aqui que é bastante comum aí que nós vemos aí nessa parte de instalações, que é uma tendência agora, é o que o pessoal chama de aranha. Essas instalações que vocês estão vendo já vêm pré-fabricadas.
Vocês estão vendo esse cabinho aqui, ó, esse cabinho preto aqui do lado? Isso aqui é um condutor flexível que não pode ser utilizado pela norma, né, de acordo com a norma, em instalações fixas. E esse rabicho aqui, ó, aqui a gente vê mais alguns aí pendurados, tá vendo? Inclusive, alguns rabichos são já comprados dessa maneira, né, pré-fabricados com uma tomada. Para ligar o quê? Ligar luminárias. Então, isso não pode ser feito. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam ficar muito espertos, tá? Não em termos de... Talvez vocês não tenham acesso aí à própria instalação, vocês fabricam aquilo que está embaixo dessa tomada, mas essa instalação não é permitida. Esse cabo teria que ser, se ele não está em eletroduto, ele tem que ser um cabo com cobertura. Isolação com cobertura, é outra norma. E aqui o que é? Isso é um rabicho de eletrodoméstico, com uma tomada. Tá? Então, essa é uma não conformidade comum, mas muito comum. Eu diria que mais de 90% dos prédios hoje, dos edifícios, tanto comerciais quanto... Esse que nós estamos vendo é um edifício comercial. Tá? Tanto residenciais quanto comerciais acabam comprando esse cabo porque é mais barato. Tá? Aqui só um detalhe mais aqui da tomada, isso é comprado já pré-fabricado. E aqui, por último, eu queria entrar rapidamente para mostrar um ponto aí da iluminação pública, né? É o mesmo caso. Ah, precisa aterrar? Não, quem que vai subir um poste de concreto lá para tomar um choque? É só a concessionária. Tá aí, ó, essa instalação aí também, dá para a gente ver aí pelas conexões, que ficam totalmente fora da luminária, certo? Se nós formos ver, não existe, até o ponto que eu sei, vocês conhecem mais que eu isso, né? Mas até o ponto que eu sei, essa conexão deveria estar embutida nesse braço, ou embutido na luminária. Isso eu não vou dizer qual é a empresa, talvez vocês até conheçam aí pelo tipo de luminária, mas eu não reconheceria, né? Mas essa foto é real. Quem tirou essa foto fui eu. Tá? Então, é uma não conformidade em relação a isso. Bom, mas por que precisa ter? Será que precisa aterrar? Olha onde estava, não esse poste que eu tirei a foto, é um poste equivalente, da mesma empresa. Olha o poste onde passa no prédio que foi construído, nesse puxadinho. Será que nós não precisamos aterrar isso? Será que nós vamos ter um macaquinho subindo no poste de concreto para poder tomar um choque lá em cima? Não. Essa instalação está aí no terraço, aí no beiral, na janela do usuário. Tá? Então, esse é um ponto, são os principais pontos que nós consideramos, aí, que eu pelo menos considero, de desvio em relação a essa norma. Tá? Iluminação pública é um problema. A parte de sistemas de iluminação internos é o uso de condutores inadequados. Isso pode causar uma série de problemas, até de proteção, de não atuação da proteção, ou uma atuação indevida, devido ao tipo de produto que está sendo usado. Tá? Então, eu queria só terminar aqui, o Isaac, eu resumi aqui, isso aqui não é meu também, né? Isso é da APSE. A APSE é a entidade certificadora argentina, que eles usaram isso numa apresentação e eu pedi emprestado para eles lá, né? E que é exatamente como nós encaramos lá, né? Desde 1912, quando o nosso amigo italiano lá começou a fazer instalação elétrica, na Argentina tinha lá, ó, lá no cemitério, aqui descansa Pancrácio Juvenales, um bom esposo, um bom pai e um mau eletricista caseiro. Tá? Infelizmente, de maneira geral, nós temos ainda engenheiros caseiros. Nós temos técnicos caseiros. Tá? Então, esse ainda é para o Brasil uma vergonha. É como nós encaramos as instalações elétricas, seja qual for a utilização. Tá? Então, isso é o que eu queria apresentar rapidamente para vocês. E estou aberto aí, eu sabia que a gente não ia ter tempo para entrar muito em detalhe, mas estou aberto aí a qualquer pergunta de vocês, tá? Bom, esse material vai ficar aí disponível, depois eu mando aí para vocês também, né, Isaac? Fica aí disponível aí para vocês. A primeira pergunta, Eduardo, enquanto o pessoal ficar preparando as perguntas, é o que nós mencionamos até antes, tá? É em relação ao aterramento da iluminação pública e eventualmente, aterramento no neutro e consequências no DPS e problemas que existem em relação às distribuidoras e, como você mostrou no poste de concreto, não tem aterramento. Então, se você pudesse comentar todos esses aspectos. Então, rapidamente aqui, vou até transcrever aqui mais ou menos, né? Eu reproduzi as discussões que nós tivemos nesse grupo de trabalho
E vou deixar essa figura aqui para vocês, para nós lembrarmos como esse assunto é importante, né? Mata os bons esposos aí. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a iluminação pública, nós pegamos em geral, o problema de você usar, por exemplo... Bom, primeiro, tem que ter aterramento no poste? Tem. Esse aterramento é compulsório por poste. Ele é feito pelas concessionárias, hoje não é só concessionária, né? Outras empresas. Se eu tiver por exemplo, aí um local aí com a construção de casas, um bairro em especial, esse bairro pode estar sendo montado por uma empresa, não necessariamente o poder público, tá? Então, esse segmento da norma foi exatamente o ponto que nos sugeriu, né, usar exatamente o modelo da IEC e lembrar de obrigar esse aterramento. Então, esse aterramento primeiro é obrigatório. O que nós temos um problema aqui se nós pensarmos esse universo aqui de concessionárias aqui no Brasil? Posso aterrar o neutro? Dependendo da configuração, pode. Tá? Só que onde que está localizado esse aterramento? Nas linhas, esse caso aí que eu mostrei para vocês algumas fotos, são pouquíssimas fotos aí, né? Tem um problema muito mais amplo aí, né? De uma análise muito mais ampla que foi realizada. Tá? Só que o aterramento aí era uma das preocupações, né? Vou ter que usar um DPS lá. Proteção contra surto. Tá? Será que o DPS vai atuar? Se eu tiver, que é o que a gente levantou aí até hoje, esses aterramentos são feitos de 2 em 2 quilômetros, de quilômetro em quilômetro. É um caminho muito grande. Então, eu não posso garantir que aquele ponto, se pegar esse poste, por exemplo, que eu estava mostrando, deixa eu voltar aqui a foto, né? Se eu pensar aqui nesse poste aqui, por exemplo, eu não sei a quantos quilômetros está o aterramento aí do neutro desse poste, desse sistema de abastecimento aí de energia. Tá? Então, pode ser que não esteja nem atuando. Eu posso ter uma falha nesse percurso grande, tá certo? Posso ter uma falha naquela condição de aterramento onde for realizado o aterramento. Então, esse é um ponto muito importante aí. Quer dizer, pode ser feito? Pode, mas tem que ser feita uma inspeção muito rigorosa, como nós fazemos hoje numa instalação predial. Será que aquele aterramento está efetivo ou não? Tá certo? Então, de maneira geral, o que vocês vão encontrar nessa nova versão da 5410 precisa estar aterrado, obrigatoriamente. Os conceitos de utilização de DPS, seja lá o que for, é a mesma coisa. Por que nós não tínhamos isso? Porque não interessava ao poder público na época que essas instalações eram das empresas, né, das concessionárias de energia elétrica normalmente, né? Então, isso não acontece mais assim. Tá? Então, esse é o ponto aí. Tá? O grande problema aí, a causa raiz, na minha visão, é a distância que nós temos desse aterramento. Então, nós precisamos ter esse aterramento mais efetivo, né? Que ele realmente funcione como aterramento, né? Quem tem pergunta, por favor, perguntas. Boa tarde, Eduardo Emerson, aqui da Tecnovat. Tudo bom? Oi, tudo Parabéns bom? Aí pela apresentação, primeiramente. Complementando a pergunta do Isaac e baseado na sua resposta, eu pergunto, quando você diz que é necessário o aterramento, do ponto de vista de segurança elétrica para o usuário, como você comentou aí, que está na sacada do prédio aí, para o usuário, seja ele que esteja caminhando próximo ao poste ou que possa encostar no poste, ou também a necessidade do aterramento, ela se incorpora à proteção da luminária, com relação à proteção de surto e... dos dois, né, na verdade, né? Se nós pensarmos, o DPS, ele não protege as pessoas, né? O DPS protege os equipamentos, tá certo? Então, se eu tiver, por exemplo, aí uma falha, alguma coisa assim, se tiver uma sobretensão, se cair um raio na linha, alguma coisa assim, quando esse raio chegar ali naquele local que tem o DPS, ele vai ser jogado para a terra. Para o DPS funcionar, precisa ter um aterramento. Esse é um ponto. A necessidade, a obrigatoriedade do aterramento, aqui nós estamos vendo essa foto aqui, eu nem sabia desse questionamento aí, eu coloquei porque acho que são pontos importantes. Nós estamos vendo aí um poste de concreto, tá certo? Eu podia ter um poste metálico. Muitas vezes nós temos. E nós temos vários acidentes aí que aconteceram, aqui em São Paulo, principalmente, na cidade. Esses são os que são documentados, né? Onde a pessoa encostou a mão, encostou o corpo, alguma coisa assim, num poste metálico e morreu.
Ou seja, se tivesse um aterramento efetivo, isso não era para estar acontecendo. Porque aquilo não foi um raio que caiu na linha. Aquilo era uma situação permanente. Então, tem que ter um aterramento. De alguma maneira, o sistema tem que prever isso. Isso é tão importante que, até falando um pouquinho para vocês, por que teve essa alteração como proposta aí na revisão da 5410? Esse trabalho foi um grupo muito interessante. Eu aprendi muito com esse grupo aí, porque nós trouxemos gente de concessionárias, né? Tinha um pessoal, por exemplo, só citando, não foram as únicas, o pessoal da CEMIG participou bastante, não só na época era presencial, mas também à distância, mandando alguns comentários. Então, isso foi um trabalho bastante grande que nós fizemos, né? Nós tínhamos aqui o pessoal da Prefeitura da cidade de São Paulo participando, tá? Então, e pessoal com bastante experiência em relação a isso. Então, o que acontece? Esses casos que aconteceram nos mostraram o seguinte: o problema não é só a iluminação pública. O problema talvez até o maior problema, é o restante desses postes que hoje são compartilhados, TV a cabo, tá certo? Então, não é só ele, por exemplo, eu vou subir aí nesse poste, se eu sou da equipe de manutenção da concessionária, eu tenho todo um esquema de aterramento, né? Vocês sabem disso. As próprias plataformas, as escadas, né? São aterradas. Agora, olha, eu falo isso aqui pela minha casa, tá certo? O pessoal que instala internet aqui, ninguém faz aterramento de nada, e os caras fazem jampeamento de cabo óptico, subindo nesse um poste parecido com esse aí, o cara nem sabe o que está passando ali em cima. Se ele tem um alimentador de alta tensão, se ele vai encostar ali depois na linha secundária que vai alimentar a parte de iluminação pública, ele não tem ideia. Então, TV a cabo, internet hoje, outros serviços que nós temos compartilhados, né, nesses postes todos, esse é o grande perigo. Então, essa instalação precisa estar aterrada. Então, respondendo a tua pergunta, não é só do usuário. Esse caso aqui é até uma piada, né? É aqueles que a gente vê de vez em quando, né? O cara construiu a casa dele, só faltou fazer um buraco para passar o poste, né? O alimentador de alta tensão aí do poste está dentro da casa dele. Então, aí não tem segurança nenhuma, tá? Mas se nós pensarmos aqui numa situação normal, isso pode acontecer. Então tá, então vamos fazer todos os postes com materiais isolantes. Madeira, plástico, próprio concreto, né? Mas mesmo assim nós precisamos ter aterramento. Pode ter uma falha lá em cima que vai acabar passando de alguma maneira, vai dar um choque a alguém lá embaixo. Tá? Isso que você mencionou da CEMIG, a CEMIG é uma das que aterra no neutro. E sim, existem problemas nas instalações por causa disso também. Alguém tem alguma pergunta muito rápida, porque nós temos 1 minuto. Ixi, Maria. Arnaldo, ou deixamos para depois responder por e-mail? Pode ser também. No formulário de avaliação, a gente tem o campo para perguntas, gente. Quem não tiver feito ainda, a gente pode repassar depois para o seu Eduardo e depois responder para vocês. Depois eu respondo. Pois, Isaac, rapidinho a pergunta aqui de resposta sim ou não. Vai haver o capítulo de iluminação pública na revisão da 5410? Não, capítulo especial não. A ideia, pelo menos, é colocar como? Nós estamos colocando no escopo da norma e os requisitos que estão sendo definidos para outras áreas vão citar também a iluminação pública. Se tiver algum requisito específico, né, que é bem característico da iluminação pública, vai ter como um item dentro de... Por exemplo, se eu pegar a parte de linhas elétricas, né? Linhas elétricas, pensando em iluminação, não a pública, né? Deve ser previsto circuitos separados para iluminação e potência. Tá? Então, isso é um requisito específico dentro da norma. Se tiver algum específico importante em relação à iluminação pública, que não se aplique diretamente ao restante da instalação, ela vai estar dentro de algum desses princípios, né? Ou proteção contra choque, ou proteção contra sobrecorrente, e assim por diante. Tá? A ideia não é, a princípio não nos pareceu, essa foi a decisão lá do grupo de trabalho, a necessidade de um capítulo específico de iluminação pública. Mas se for colocado, nada impede que se tenha, né? Tá? Eduardo, o que eu aprendi é que na Alemanha, cada poste possui o seu aterramento, tem um DPS por poste que protege todos os equipamentos que estão pendurados no poste, inclusive a luminária de LED. Inclusive a luminária, é isso aí mesmo. Equipamentos. A ideia é essa mesmo, né? Como filosofia, assim como nós temos lá, você conhece aí, você pegar uma tomada na Alemanha, uma tomada interna, aquilo é uma subestação, né?
tá certo? Em termos de proteção, mas na nossa visão isso é bastante importante, né? Bom, eu gostaria de agradecer extremamente a sua brilhante apresentação. Você, como sempre, é muito gentil. Eu gostaria de destacar o que você falou sobre a 5410 e a Lei de Proteção dos Consumidores, e o que você falou também sobre corrente contínua, porque isso aqui é uma área que vai entrar cada vez mais fortemente. Com certeza. LEDs trabalham em corrente contínua, os notebooks, a fotovoltaica, ou seja, tem muita coisa entrando em corrente contínua. Então, muito. Eu acho que vamos ter que te convidar de novo, Eduardo. Sem problemas. Isso a gente pode marcar uma hora até com mais tempo. Estou aqui à disposição. Você sabe que esse assunto aí é empolgante, né? E, na verdade, é uma obrigação, até, se nós formos ver, em relação à própria comissão de estudo, né? Então, assim, esses encontros são bastante... Por exemplo, essa pergunta aí que o Emerson fez agora há pouco sobre o capítulo especial, foi uma coisa que nós discutimos lá. Mas amanhã, num evento desse tipo, num encontro desse tipo, pode surgir alguma sugestão embasada em alguns requisitos e que nós levamos lá para a comissão. Não tem problema nenhum. Isso faz parte do enriquecimento, né? A norma tem que sair o melhor possível quando ela sai do forno, para nós não termos problemas, não termos riscos aí no futuro, né? Tá certo? Eu que agradeço aí a possibilidade, viu, Isaac, de conhecer um pouquinho melhor vocês, de rever alguns amigos aí, né? De tanto tempo atrás aí, né? Mas para mim foi uma grande satisfação. E vocês fiquem à vontade, acho que todos aí que estão acompanhando, né? Vocês têm aí, o pessoal da Bilux tem as minhas coordenadas também, qualquer dúvida, por favor, aí entre em contato, ou por telefone, mensagem, e-mail, seja o que for, nós estamos aqui à disposição. Tá bom? Tá bom, muito obrigado mesmo. Imagina. E até uma próxima vez. Até mais. Obrigado, Isaac. Obrigado, Arnaldo, aí também. Tá bom. Tá? Um grande abraço aí para vocês aí. Imagina. Obrigado. Gente, só gostaria de lembrar da importância de responderem à ficha de avaliação, porque as sugestões que a gente tem recebido nessas avaliações são muito importantes, têm nos orientado bastante aí nos esforços para atender cada vez melhor os interesses das indústrias brasileiras de iluminação. Então, hoje ainda a gente encaminha para vocês. E agora a gente gostaria de convidar os associados a permanecerem na sala para a reunião geral da Bilux do mês de julho, que acontecerá agora. Obrigado a todos. Ei, dona Marilena, boa tarde. Pode fazer, Arnaldo, ainda um comentário da reunião.